Boa tarde, começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista em Rio Branco, 1h26. Hoje é o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Em todo o país. Olá, boa tarde. No Acre, 1h25. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. O nosso primeiro entrevistado dessa tarde é o senador Márcio Vittar. Eu vou lembrar aqui, já tem algum tempo, ele protocolou o primeiro relatório do projeto do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Prevê um endurecimento da pena por prática de caixa 2. Caso os recursos forem provenientes de crime, né? O senador Márcio Vittar rejeitou a proposta de emenda do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, né? Que, inclusive, o senador Jacques Wagner é investigado por crime de caixa 2 em campanha. O que os analistas políticos avaliaram é que a proposta do senador Wagner flexibilizava, né? Dava uma amenizada no que propôs o ministro Sérgio Moro. E o senador Márcio Vittar teve uma reunião com o ministro na segunda-feira. O senador acreano discutiu estratégias para dar uma acelerada na votação do pacote anticrime no Congresso. É isso mesmo, senador? O que o senhor poderia adiantar para a gente da conversa que teve com o ministro Sérgio Moro? Primeiro, lhe parabenizar, você está muito bem informado. Agradecer a oportunidade mais uma vez de poder prestar conta, né? A gente tem uma vida pública, mandato, e nada mais do que a obrigação de estar aqui dizendo do que está acontecendo no Brasil e ser sabatinado por pessoas bem informadas como você. Obrigado, senador. Bom, segundo dizer, então, que eu estou fazendo em Brasília exatamente o que eu disse na campanha. Então, desde 2010, quando eu fui candidato a deputado federal a última vez, eu venho dizendo que tenho estudado razoavelmente sobre a questão da violência no Brasil, no mundo, e disse várias vezes, eu me perfilo com a mesma ideia de outras tantas pessoas que entendem que fundamentalmente, não é exclusivamente, mas que fundamentalmente o que combate o crime e o criminoso é punição. Então, nada mais natural do que ter chegado em Brasília e apresentado vários projetos nessa área e, evidentemente, ter simpatia pela atuação do hoje ministro Sérgio Moro. No caso do Caixa 2, nós dois pensamos a mesma coisa, quer dizer, o ministro Sérgio Moro e eu. O que é que pensamos igual? Bom, o Caixa 2, ele é um crime, eu acho que ele é crime e crime grave. Por que isso, Itaã? Porque o Brasil, a duras penas, chegou a essa combinação. Qual é a combinação? O jogo principal do Brasil é a democracia. Pela democracia, você elege, através do nosso voto, 2 dos 3 poderes da República. Então, se você quebra a regra desse jogo, que para mim o Caixa 2 ele quebra a regra do jogo, então você está quebrando toda uma estrutura de comando do país. Então, ponto. Caixa 2 é crime. Como você disse, a emenda que eu rejeitei do querido colega Jacques Wagner do PT é porque ele propunha que o Caixa 2 só fosse considerado crime quando o dinheiro fosse de origem ilícita, o que eu, evidentemente, discordo. Então eu rejeitei a emenda dele, mantive o texto original do Sérgio Moro e acrescentei uma emenda com a concordância do ministro. Então, como é que está o projeto hoje, a relatoria? Ele diz, é crime e quando o dinheiro for de origem ilícita, for de corrupção, for das milícias, então ele é um agravante, a pena então se aumenta de 1 a 2 terços. Agora, o Congresso não está demonstrando claramente antipatia pelo ministro Sérgio Moro. Ontem teve um problemão, né? Tiraram o COAF. Tiraram o COAF do controle do Ministério da Justiça e passaram para o Ministério da Economia. Isso não significa, certamente, que agora tudo será permitido. Não é isso, não se trata disso. Mas é um gesto que o Congresso aponta. Concordo com você. Mas ainda sobre a questão específica do Caixa 2, eu acho que, eu estou muito otimista, que nós vamos aprovar. E por quê? Porque eu percebo o clima. O próprio senador também do PT, que é Humberto Costa, que pediu uma audiência pública, ele queria 3, a gente entrou no acordo, ficou só com uma. Mas ele, na fala dele, que é pública, na audiência da comissão, ele já disse que concordava com o meu relatório. Inclusive nominando, que ele, com todo respeito,
discordava da emenda do colega dele de bancada, o Jacques Wagner, e concordava com a minha. Então já deu a fala dele favorável e tal. Então eu percebo que isso vai passar. Agora, você tem razão, então. E por isso que na segunda-feira, numa reunião mais de trabalho mesmo, eu fui lá com a minha equipe, com o ministro Sérgio Moro, vamos conversar sobre isso. E a sua pergunta, a sua observação é absolutamente pertinente. Então vamos ao X da questão. E eu disse isso para o ministro, agora, segunda-feira. Ministro, o Congresso Nacional, isso não é a primeira vez e não é pouco caso não. Muitos casos ao longo da história, o Congresso não está em sintonia com a opinião pública. E o caso da segurança é um exemplo. Então você tem a opinião pública brasileira que quer punir o estuprador, que quer punir o assassino, que quer que o governador que roubou vá para a cadeia mesmo, que quer que o presidente que roubou vá para a cadeia mesmo. Que o político que roubou vá para a cadeia. O governador e o presidente político. E o deputado, o senador, o crime organizado, as facções criminosas. Então, a população quer essa pauta. Ela elegeu o Bolsonaro porque ele representou essa pauta. Mas o Congresso não está nesse ritmo. Você percebe... O Congresso que apoiou o Bolsonaro não está nesse ritmo. Não está nesse ritmo. É um paradoxo. É um paradoxo. O Congresso como um todo. E aí, me desculpa a franqueza, mas principalmente a esquerda. Por ideologia, porque a esquerda entende que o marginal, é mais uma questão social. É uma visão. Né? Mas, de qualquer modo, a realidade é essa. A sociedade tem, pelo pacote do Moro, muito mais simpatia, muito mais adesão automática do que da Previdência, que são ambos assuntos fundamentais. Mas aí você tem, então, o Congresso, né, concordando com você, não está em sintonia. Você tem um Congresso que é muito mais tolerante com o crime e com o criminoso. Agravado, veja como você está, estamos na mesma percepção, agravado, e eu disse isso ao ministro, pela figura do ministro Sérgio Moro. O que é, então, isso? Você tem um Congresso que é mais tolerante com o crime e com o criminoso, e ao mesmo tempo você tem boa parte dos deputados e senadores, uma parte, né, que tem problema com o ministro Sérgio Moro. Vamos lembrar que ele, mais do que ninguém, não sozinho, óbvio, mas ele, mais do que ninguém, personificou o momento brasileiro de quebra de paradigma. Quer dizer, o momento em que o poderoso, com muito recurso e com poder político, não ia para a cadeia, o Moro desfez isso. Então, não vamos tapar o sol com a peneira. Você tem muitos senadores e deputados federais que têm amigos, comparsas, muitos que fizeram tudo para se eleger com medo de ir para a justiça no primeiro grau, e ele personifica isso. Representa... Qual é a solução, então? A solução, e é essa que foi o teor da conversa, fazer o diagnóstico, que é esse, né? E conclusão. É preciso que essa opinião pública ela vá para dentro do Congresso Nacional. E aí eu disse a ele claramente que de forma simples, objetiva, que ele fosse pilotar, né, programas tal, na mídia dizendo do pacote. Então vamos ter mais um choque de Moro na mídia aí, é o que se espera. Tomara. Senador, tem um assunto aqui que o Pâncio, nosso telespectador, obrigado pela participação, Pâncio, ele coloca o seguinte, vai mudar um pouco aqui o nosso foco da nossa conversa. Boa tarde, pergunta para o senador Márcio Pittá por que ele, como vice-líder do governo Bolsonaro, não ajuda a reverter essa ideia maluca de cortes de 30% nas verbas das universidades federais, institutos federais, inclusive educação básica também entra no rolo, sendo ele representante do povo do Acre. Qual a sua agenda em relação a esse tema, senador? Bem, primeiro que obrigado, Pâncio, pela pergunta, nós conhecemos o Pâncio, eu sei qual é a origem dele, qual é a ideologia dele, e dizer que nesse assunto, eu te agradeço, eu acho o tema ótimo, tem muita demagogia rondando esse assunto, muita demagogia. Por exemplo, hoje mesmo eu abro o jornal, um dos jornais nossos, está lá figuras importantes do nosso estado, gravando vídeo contra o corte, não sei o que, etc. Por que tem muita demagogia? Porque quem de fato defende a universidade brasileira, pública, tem que defender as reformas do Estado brasileiro. O senhor concorda com os cortes? Não é que eu concordo com os cortes, é que não tem dinheiro. E não tem dinheiro porque o governo do Pâncio quebrou o Brasil. E não foi só o governo do PT, não. O governo do Fernando Henrique Cardoso também. Hoje você tem uma série de... E é bom que as pessoas que estão assistindo tenham clareza disso.
hoje tem um monte de estados no Brasil que, se não for feita a reforma, por isso que até os governos de esquerda do Nordeste estão apoiando a reforma. Porque se não for feita a reforma do Estado brasileiro, continuar gastando o que está gastando, os governos não vão pagar os funcionários. Mas, senador... E mais uma prova de que tem muita demagogia nisso, é que na Dilma, por exemplo... Houve cortes. Não, muito maior. Houve cortes. Em 2015, no governo Dilma, ela cortou 10 bilhões e meio. O Fernando Henrique cortou também, então, todos eles. Mas se eu pegar um ano, né, um símbolo, para representar o Fernando Henrique, o Lula e tal. Num ano, a Dilma Rousseff, 2015, cortou 10 bilhões e meio. E não teve ninguém de DCE, não teve essa movimentação pelas universidades. Ou seja, o que é que eu estou afirmando? É que muitas, não todas, mas muitas dessas manifestações são políticas partidárias. Mas, senador, para além do que o senhor está chamando de hipocrisia, não existe um erro de forma? Não é erro. Na forma. Porque se todos esses governos, de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, se eles promoveram cortes, aliás, Fernando Henrique é uma pessoa não muito benquista em vários segmentos da nossa universidade brasileira, devido aos cortes que fez. Mas as coisas iam sendo ajustadas ao longo do ano. Mas a bomba estourou agora. Então, vamos lá. Eu te agradeço mais uma vez a TV Gazeta e vamos tocar no assunto que mexe com a vida de todo mundo. Veja bem, há uma bomba armada no Brasil. Essa bomba, todos sabem que ela existe. O governo do Fernando Henrique Cardoso sabia, o governo Lula sabia, o governo Dilma sabia, o Temer sabia. Então não é uma questão de achar. É todos os matemática. Matemática. E por que chegamos aonde chegamos? É simples. Você tinha no Brasil uma jabuticaba, coisa só do Brasil. O sujeito trabalhava, vamos pegar um exemplo. Há 2 anos atrás, as mulheres do Serviço Público Brasileiro se aposentaram com a média de idade de 50 anos. A taxa desse grupo, de perspectiva de vida, desse grupo, vai a 82. Então, como que você podia fechar uma conta onde a pessoa trabalhava 25, 30 anos e recebia 30... E receberia 30, 35 anos, quer dizer, mais tempo de aposentado do que de contribuição. E com mais um detalhe, contribuiu do seu contra-cheque com 11% e vai receber 100%. E ainda com paridade. Bom, tanto é verdade que quem desfez isso foi o Lula. Quem acabou com a integralidade e a paridade foi o Lula. Só que você tem ainda alguns problemas. Exemplo, o Congresso Nacional tem aposentadoria especial. O Executivo e o Legislativo têm aposentadoria especial. Pessoas que continuam se aposentando, senadores, deputados. Aqui no Acre nós temos mais de 40 pessoas, que eu nem sabia, saiu uma lista um dia desse, filho de ex-governador, a não ser que a lista esteja errada, porque eu pensava que era só aquela turma que a gente conhece, recebendo pensão de ex-governador. A aposentadoria média do serviço público no Legislativo é de 28 mil. Quando 82% do povo brasileiro aposentado recebe 2 salários. Então, o que é que nós estamos fazendo agora? Nós estamos acabando com todas as pensões especiais do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Porque não tem como manter isso. Eu até vi um dia desse uma declaração de 2 políticos nossos, eu vou confirmar isso depois, dizendo que não iam trabalhar para modificar a Previdência Especial do Parlamentar. Eu quero dizer a quem está assistindo o seguinte: quem não fizer, quem não acabar, quem não concordar com o texto, acabando com todas as especiais, todo mundo indo para o teto dos 5 mil e poucos, não tem moral para fazer nos outros. Certamente. Senador, o Luiz está fazendo uma crítica aqui. Ele está falando que mostrando a ideia de hipocrisia na questão política e de incoerência, que ele fala o seguinte: o presidente cedeu às pressões do Centrão, MDB e do Democratas, ressuscitando 2 ministérios, Cidades e Integração, para trocá-los por apoio na votação da Previdência. Eu aproveito aqui a pergunta do Luiz e lembro o seguinte: foi divulgado ontem pelos grandes portais de notícia que o ministro da Educação já estava revendo a possibilidade de não haver os cortes, desde que o Congresso aprovasse a reforma da Previdência. O que o senhor tem a ver, se toma lá da cá, no alto escalão da...
Eu sou contra. O Luiz está tocando um assunto que eu concordo com ele. Eu sou contra, eu acho esquisito, inclusive. Veja bem, você elege o executivo. Como elegeu-se aqui os governadores, o presidente da República, ele tem uma plataforma. Aí ele chega, tem 3 meses para posse, e apresenta que, olha, eu preciso de 10 ministérios, ou de 15 secretarias. Com isso aqui eu governo o país e vou implementar aquilo que eu defendi na campanha. E o Congresso muda. Então, eu acho isso esquisito, acho um erro. Eu vejo uma... Mas o senhor não se posicionou contra? Não, já falei, está até na Folha do Estadão de ontem. Não vi, perdão. Ontem, tá, uma frase minha lá dentro e tal. Eu até faço a comparação. Imagina que o Executivo fosse para dentro do Congresso Nacional para se meter, por exemplo, em quantas comissões permanentes nós podemos ter, em quantas comissões excepcionais. Ele não se mete nisso. Então eu acho um erro, acho um equívoco, eu acho esquisito o Congresso ter esse poder, como a Assembleia do Acre ter o poder de alterar a proposta do Gladson. Por exemplo, é o Executivo, é ele que vai administrar. Imagina assim, o Executivo ganha e diz o seguinte, olha, eu governo com 10 secretarias, a Assembleia cria 20. Sim, sem dúvida. Então eu concordo com isso. O nosso tempo... Agora, com relação à educação, veja bem, eu estava na audiência. O que é sabido é que se nós aprovarmos a Câmara, pelo menos em primeiro turno, no plenário, até o mês de junho, o clima muda da economia. E aí a possibilidade de não haver corte. Porque, na verdade, ainda não foi... ipsis literis não é corte, é contingenciamento. Contingenciamento, certo. Então ele está reservado, né? Não tem perigo de faltar dinheiro para pagamento. Está guardado só o dinheiro. no final do ano, é outubro, novembro. Então há sim a possibilidade de que o contingenciamento seja desfeito, dependendo da mudança. Agora, então, vamos deixar claro, todos os partidos, eu citei aqui e você corroborou, do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma, todos sabem que a bomba está armada, não tem como fazer diferente. Então, ou o Brasil faz as reformas, ou não tem dinheiro. Ou as pessoas que vivem da aposentadoria vão chegar no caixa e não vai ter dinheiro para receber. Senador, nosso tempo já está acabando. Em relação à agenda do ministro do Meio Ambiente, o que vai ser prioritário na discussão aqui? E tem data já? Acabei de falar com ele hoje, eu vou me reunir com o governo, a turma do governo, né, para combinar isso direitinho, estrutura, etc. Mas a finalidade é resolver problemas. Eu tenho dito, repetido, que aqueles que governaram o Acre por 20 anos, com a bandeira da ecologia, não fizeram uma obra. Em Rio Branco tem o Igarapé São Francisco, que joga esgoto a céu aberto no Rio Acre na cara de todo mundo. Não arborizaram o Rio Branco. Não conseguiram concluir um estudo sobre o que fazer para resolver o problema da alagação do Rio Acre. Então, a minha expectativa, e o que eu venho conversando com o ministro, é que ele nos ajude concretamente, até porque eles têm o Ministério Independente de Orçamento do país, de liberação de emenda, ele tem o Fundo Amazônico. O ano passado esse fundo foi 1,5 bilhão. Então ele tem como, do Ministério dele, administrar e nos ajudar. Então o objetivo é que ele, que já se comprometeu em nos ajudar, ele conhecer de perto a nossa realidade, e cumprir a promessa que me fez, refazendo aqui para o governador e com vocês da imprensa, de ajudar a execução da solução do problema do Rio Acre. E além disso, tem várias outras coisas que ele pode ajudar. Feijó, Tarauacá, todos aqueles municípios estão fazendo um consórcio. E eles estão com um projeto lá dentro de 20 milhões de reais para fazer uma série de coisas produtivas, que resolvam o problema das comunidades e tal, envolvendo as comunidades indígenas. E ele tem recursos para isso. Então a ideia é que ele venha ver e nos ajude concretamente. E, além das questões mais pontuais do nosso Estado, na medida em que nós queremos a relação com o Peru, né, e o acordo bilateral que está avançando, graças a Deus, já existe uma perspectiva clara de que os dois presidentes do Brasil e do Peru façam o primeiro encontro aqui no nosso Estado em novembro desse ano, já para anunciar coisas, né, e evidentemente que você não vai realizar uma obra asfaltando 180 quilômetros que falta, sem que o Ministério do Meio Ambiente esteja no meio, sem que a questão ambiental esteja na pauta. Então, quando ele vem? Só para encerrar. Dia 27 e 28. 27 e 28. Desse mês. Muito obrigado pela entrevista, Márcio. Espero que a sua agenda continue assim intensa lá em Brasília. Obrigado. Nós voltamos logo após o intervalo falando dos problemas na reserva extrativista Chico Mendes. Até lá.